tantas voltas que a minha vida deu, eu retornaria aqui 12 anos depois, né, para fazer um estudo e agora como tarefeira e estar aqui nesse momento há exatos 13 anos. Então, assim, eu quero dizer para quem chegou aqui com o coração pesado, angustiado, que isso também passa. Isso que você está sentindo hoje, que está te incomodando, vai passar. Respira fundo e agora nós vamos para uma viagem. A gente precisa voltar no tempo para a gente falar da fé dessa mulher. Antes de tudo, a gente vai se lembrar que a gente está lá na Palestina, há 2000 anos, num momento de grande agitação. E Jesus até fala sobre isso naquela passagem da agitação das águas, né? Que o paralítico precisava entrar na água. Jesus fala, as águas precisam ser agitadas. Então existia um momento de agitação. Mas naquele momento, Jesus já era conhecido por alguns milagres. Então aquela mulher ela não foi à toa atrás dele. Mas a gente precisa lembrar de algumas coisas. Ainda hoje, em 2023, a gente sabe o papel da mulher. E a gente sabe como a nossa luta é grande por igualdade ainda na sociedade. Como a mulher ainda é aquela que recebe menos pelo seu salário, que é menos valorizada. Imaginem isso há 2000 anos, na cultura judaica mais tradicional, no momento em que eles estavam mais arraigados na cultura oral. Porque além da Torá que os judeus seguiam, eles criaram tantas tradições orais que foram sendo passadas. Essas tradições eram pesadas, eram tantas e tantas restrições. Era um momento de muitos detalhes. Qualquer coisa era motivo para dizer que a pessoa não estava seguindo a lei, que ela estava desobedecendo. Então a mulher, que já era um passo atrás do homem, ela já tinha uma dificuldade, ela já era relegada ao plano de uma serva, que estava ali apenas para dar filhos, e que fossem filhos homens, porque se fossem filhas mulheres, elas também não tinham valor. Essa mulher, de quem a gente vai falar hoje, ela estava mais atrás ainda. Ela sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, há 12 anos. Nós que somos mulheres sabemos como que o período, né, de fluxo sanguíneo é tão delicado, tão chato, tão desgastante, e a gente passa por isso 3, 5 a 7 dias no mês. Imagina essa mulher vivendo isso constantemente há 12 anos. Agora imagina essa mulher vivendo isso constantemente há 12 anos, sendo que na cultura judaica, quando a mulher passava pelo período menstrual, ela já era considerada impura. Isso está lá em Levítico, no Velho Testamento. Então a mulher ela já deveria se afastar do convívio social naquele período, naqueles dias. Ninguém poderia tocá-la, ninguém poderia abraçá-la, ninguém poderia se aproximar. Então essa mulher que estava há 12 anos passando por isso, ela estava há 12 anos em isolamento social. Imaginem a vulnerabilidade, o sentimento, a dureza que essa mulher vinha passando. Então a gente vai lá no Evangelho de Mateus. Esse aqui que eu tenho é o Novo Testamento na tradução do Haroldo Dutra Dias. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 9, o versículo 20. E eis que uma mulher que sangrava há 12 anos aproximou-se por trás e tocou na orla da sua veste, pois dizia consigo: se somente tocar na sua veste, serei salva. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: anima-te, filha, tua fé te salvou. A mulher foi salva a partir daquela hora. Lida a palavra, vamos voltar para a nossa viagem. É interessante a gente pensar numa contação de histórias. Imaginem o que eu vou contar para vocês.
nome, né, na hierarquia da igreja, mas ele era um líder muito importante. A sinagoga veio a Jesus naquele momento. E ele entra em desespero e pede a Jesus: socorre-me, a minha filha está morrendo. Jesus então se levanta, porque Jesus não deixa uma emergência espiritual para depois. Jesus age imediatamente. Jesus se levanta e vai seguindo Jairo para a saída da casa de Mateus. Só que, gente, nessa altura, como eu disse, Jesus já era muito conhecido. Os milagres, eles já tinham tomado conta das pessoas, das cidades, todo mundo só comentava isso. Quando Jesus põe o pé na rua, carnaval em Olinda. Alguém já viu as cenas do carnaval em Olinda? Aquelas ruas estreitinhas, aquele mar de gente pulando, socando, era isso. Jesus põe o pé na rua e era espremido e apertado, e ele lá no meio. Naquele momento, Jesus começa a sair e a multidão leva. É que nem a gente entrando no trem na central, né? O pé levanta do chão, eu que sou pequenininha, o pé levanta e você só vai. Se errar o trem, enfim, não volta não, né? Foi assim, toda aquela multidão, aquela confusão. E essa mulher, eu fico imaginando ela em casa pensando: eu vou sair, eu vou lá, porque eu vou ficar na porta. Na hora que esse cara sair, eu tô dentro. Ela deve ter planejado inúmeras vezes, ela deve ter tentado inúmeras vezes. Porque, segundo o Evangelho de Lucas, ela já tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos, medicamentos, e nada tinha adiantado. Então, naquele momento, Jesus saindo e ela no meio da multidão, ela fala: eu tenho que dar um jeito, eu vou. E como a gente leu aqui na palavra, o que ela dizia? Se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Olha essa fé. Essa fé que, além de positiva, além dela falar tanto, ela vai agir. É uma fé propulsora. É uma fé de agitação, como eu falei das águas agitadas. Então, nesse momento, ela resolve, ela vai e se mete lá no meio da confusão, e Jesus está lá, e aquele monte de gente, ele tentando andar, e o Jairo: vamos, presta, minha filha está morrendo, só está enrolando, e ele tentando andar no meio das pessoas. De repente, Jesus para e fala: alguém me tocou. Pedro, né? Tinha que ser Pedro. Olha e fala: ah, mas tá de brincadeira? Olha como é que está essa rua. Olha a quantidade de gente que tem aqui. Só está falando que alguém te tocou. Claro, alguém te tocou, alguém te apertou, alguém te beliscou, todo mundo. E aí ele fala: não, tem um toque diferente aqui. Eu senti um toque diferente porque de mim saiu virtude. Nesse momento, eles param, tentam entender o que aconteceu. Aquela mulher amedrontada, mas já curada, ela então se apresenta. E ela diz: fui eu. Primeiro, ela não poderia ter tocado em Jesus, jamais. Por quê? O fluxo de sangue a tornava impura. Nós não falamos disso aqui agora há pouco. Então ela jamais poderia ter tido essa ousadia de ir e pôr a mão nele. No momento em que ele percebe que algo aconteceu, ela treme de medo. Ela fala: agora lascou, né? Me curei e você é apedrejada na rua. E aí Jesus fala: calma, filha. Então, primeira coisa, Jesus chama ela de filha. Para aquela mulher que estava há tanto tempo afastada do convívio social, naquela situação tão delicada, aquela mulher que não recebia um abraço, que não recebia um carinho, que não recebia uma atenção, porque ela era impura, a gente tinha que se afastar dela. Essa mulher, nesse momento, ouve de Jesus chamá-la de filha. É o momento em que Jesus inclui
Alguém lembra? Tua fé te curou. Para ela ele fala, tua fé te curou. Mas o que ele falava para os outros? Vá e não peques mais. Mas ele não fala isso para ela. Ele fala, tem bom ânimo. Bom ânimo, anima-te. Por quê? Porque essa mulher já viveu um processo depressivo, certamente. Imagina isso. Há 12 anos afastada de qualquer convívio, seja com o marido, seja com o filho, seja com o irmão, com mãe, com parentes, com amigos. Então ela já via a força dela se esvaindo. E a perda de sangue é o que senão perda de vida? Perder sangue é perder a vida. Então ela via a vida dela indo embora. Jesus primeiro chama de filha, depois fala, tem bom ânimo. A tua fé te salvou. Por quê? Porque naquele momento, na confusão do aperta aqui, aperta ali, ela tocou na orla da veste. Essa aqui é uma minha. Eu não tinha nada melhor para trazer. Mas, nas vestes daquele tempo dos judeus mais cumpridores da lei, aqui junto com a franja eram costurados, permeados, não sei como se diz, um pano azul, ou uma faixa azul. Essa faixa azul servia para lembrar do cumprimento dos 10 mandamentos, da lei divina. Então aqueles judeus mais sérios, mais cumpridores dos seus deveres judaicos, andavam com essa orla costurada aqui em azul para lembrar o cumprimento dos mandamentos. Por que essa mulher tocou exatamente aqui, na borda das vestes? Porque mais uma vez ela estava afastada, inclusive, dos seus costumes judaicos. Ela não podia cumprir o que todo mundo cumpria. Aquilo que era permitido a mulher fazer enquanto mulher judaica, ela não podia. Então, quando ela vai na orla, ela vai dizer, ou essa pegada tem a dizer, que quero voltar a cumprir a sua lei. Eu acredito que isso é capaz de me curar. A minha fé está nesse toque. E aí a gente tem um outro lado para falar para vocês. Até agora a gente falou de Jesus na rua, do aperto, da mulher tocando a orla, todos sinais físicos. Mas a gente precisa lembrar dos sinais extrafísicos e que a gente não percebe. O que estava acontecendo do ponto de vista fluídico? Na página que o Márcio leu, fala exatamente sobre isso. Havia de Jesus uma quantidade de fluido muito maior do que qualquer um que já passou pela terra. Era o ápice. Então aquela multidão também era atraída pelo fluido magnético de Jesus. Além de, como eu disse, dos fatores físicos, que as pessoas sabiam que iam ser curadas, que tinha multiplicação de pão, multiplicação de peixe, que aquele cara fazia um monte de milagre, ok? Mas também tinha a atração que as pessoas não conseguiam explicar. Elas eram atraídas por aquela energia, por aquele fluido tão positivo. E assim também essa mulher foi. E como a gente explica então essa cura da forma que ela aconteceu, sem que Jesus houvesse percebido antes? Porque, de acordo com as Escrituras, Jesus até voltou-se para ela, porque ela tocou por trás. Como essa cura aconteceu do ponto de vista fluídico? Nós temos alguns pontos para analisar. Primeiro, a gente pode receber fluido estando inerte? Ok ou não ok? Ok. Estou inerte, não estou fazendo nada, estou recebendo. Estou.
Então eu teria aí como coincidir, tá quente, tá gente, com esse tarde. Eu tenho então como coincidir a bomba propulsora do fluido, que é Jesus, obviamente, e a bomba receptora. A gente sabe que aqui em Rio das Ostras a gente tem uma dificuldade com água. E o que é comum aqui em alguns bairros, a gente sabe que as pessoas fazem? Quando vai cair a água da rua, põe uma bomba lá na rua para puxar no cano, não é assim? Será que a gente já se pensou fazendo isso em relação ao fluido magnético? Quando a gente está no passe, recebendo o passe, estou aqui para receber, né? No final da reunião eu vou receber o passe. Eu estou sendo uma bomba drenante? Ou eu estou ali porque assim, é domingo, amanhã é segunda, a musiquinha do Fantástico vai tocar daqui a pouco, e eu tenho uma semana dura pela frente, então vamos tomar passe, porque a gente já está aqui. Ou a gente faz isso de maneira consciente para receber o melhor daquele magnetismo que a gente pode receber. Foi isso que aconteceu naquele momento. Como Jesus poderia liberar esse fluido sem perceber? Porque ela buscou como uma bomba drenante tão forte que ele para e percebe: pera, de mim saiu virtude. E nesse momento ela já está curada. E ele percebe que alguém a tocou de uma maneira diferente. Para a gente ter um toque, a gente tem duas coisas: quem toca e quem está sendo tocado. A gente não tem contato dos dois lados. Percebam que a gente está o tempo inteiro falando em dois lados, em receptor e emissor. Quando eu tenho toque, eu tenho alguém tocando e alguém sendo tocado. Jesus sente que alguém o toca de maneira diferente. Somos ainda a multidão? Somos. Mas podemos tocá-lo de maneira diferente, de maneira individualizada. O que faz a diferença? A nossa fé, sim, mas parece um jargão. Falar, nossa fé, nossa vontade, a nossa água agitada, a nossa necessidade acima das outras coisas. Será que a gente prioriza esse momento de estar lá e agarrar nessa veste? Ou será que a gente cumpre esse momento como mais um de tantos na nossa rotina de todo dia? Será que a gente para e diz: agora eu estou sintonizando, agora eu estou buscando de todo o meu coração? Ou eu estou cumprindo mais uma formalidade? Olha uma coisa interessante que Emmanuel diz num livro chamado Harmonização, Psicografia do Chico. O livro chama Harmonização, o capítulo 16 chama O Toque. Quando Pedro naquele momento fala: mestre, como você quer saber quem te tocou? No meio dessa confusão, esse monte de gente. Emmanuel explica: a interrogativa, ou seja, a pergunta de Pedro, foi providencial. Ainda hoje, o Cristo sofre o assédio das multidões necessitadas e sofredoras. Sofre ou não sofre? Estão apertando ele ou não estão? Amanhã é segunda, amanhã de manhã, hoje à noite a gente dá uma apertadinha no Senhor, não é? Ah, me ajuda, é outra semana começando, as dificuldades, as necessidades. Sim ou não? Sim. Apertam-no através de templos, círculos, reuniões, oprimem-no com as mais estranhas rogativas. É
mas Jesus conhece aquele que o toca. Depois da renúncia aos vãos processos das facilidades venenosas. Olha o que Emmanuel está dizendo. Jesus conhece aquele que o toca, que renunciou aos vãos processos das facilidades venenosas. Emmanuel fala muito sobre isso, sobre conforto, sobre facilidade, sobre toda vez que a gente está numa situação de facilidade, que ao invés da gente ser grato e também buscar o Senhor, é o momento que a gente acaba relaxando. Identifica Jesus, né? Identifica entre milhões de necessitados aquele que se caracteriza por intenções de valor real e volta-se pleno de carinho, desvelado por acolhê-lo nos braços fortes e generosos. Jesus volta-se porque a gente sabe a nossa vanguarda, quantos e quantos e quantos anos-luz de distância Jesus está de nós. Para se aproximar de nós, Jesus tem que voltar, assim como ele fez com essa mulher. Ela tocou por trás e Jesus voltou-se para ela. A gente tem que lembrar que cada palavrinha do Evangelho tem um significado muito, muito grande. Então Jesus voltar-se para ela, Jesus voltar-se para nós. Volta-se pleno de carinho, desvelado por acolhê-lo nos braços fortes e generosos. Jesus não negaria jamais nada, mas a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa de uma fé mais operante. Vejam como eu falei, eu imagino aquela mulher onde ela morava sozinha, se arrumando naquela tarde, pensando no momento que ela ia para a rua encontrá-lo, se preparando para aquele momento. Quantas foram também, como eu já disse, as tentativas anteriores a essa, que talvez não tenham dado certo, e ela desistiu, ela retrocedeu, ela sabia dos riscos que ela corria, porque no momento em que ela toca nele, primeiro, Deus para os judeus era puríssimo, santíssimo. Então no momento em que ela toca nele, ela está tornando impuro aquele homem, se ela considerasse homem, e muito pior se ela considerasse Deus. Tocar em Deus é uma coisa inimaginável. As pessoas tinham acesso a Deus somente através do sumo sacerdote, que era o único que uma vez por ano entrava no templo e via mesmo assim através de um véu. As oferendas as ofertas, né, eram feitas através de um véu. Era inimaginável para um judeu se aproximar de Deus. Por isso que Deus vem. Da mesma forma, quando Jairo foi chamar a sinagoga vindo a Jesus, do mesmo jeito é Deus voltando-se para aquela mulher, mediante a vontade dela, o querer, a busca incessante por uma cura que aos olhos humanos já estava excluída das possibilidades. Ela já tinha gasto tudo que ela tinha, médicos não tinham mais recursos, medicamentos, e mesmo assim ela não desistiu. Persistir tem que ser para nós uma palavra de todos os dias. Persistência tem que ser para nós o pão de cada dia espiritual, não o nosso pão físico, mas assim como a gente se alimenta todos os dias, a gente precisa alimentar o nosso espírito com perseverança. Porque hoje a gente tem um mundo tão rápido, as coisas estão tão aceleradas,
está fazendo em cada dia? Do que a gente está desistindo? E talvez tenha coisas que a gente tem que soltar mesmo. Mas do que a gente está persistindo? Parar e se reanalisar. O que eu verdadeiramente quero e o que eu preciso. O que é necessário para mim e o que é supérfluo. A gente falou disso ontem, né, Marcos? Aqui no estudo da família. O que é essencial. Do que a minha vida depende realmente. Porque só quando a gente para e analisa tudo que está acontecendo, principalmente de uma maneira externa, a gente consegue ter um olhar. Que a gente não consegue ver, muitas vezes, estando envolvido. Já viram na praia, quando a gente está sentado, bem tranquilo, olhando para o mar, e a gente vê aquela pessoa tomando aquele caixote vindo no meio da onda? A pessoa não está sabendo o que está acontecendo. Ok ou não ok? Ok, a pessoa está se sentindo lá no meio da água, mas ela não está vendo o que está acontecendo com ela. A gente que está de espectador está olhando e fala, nossa, vai machucar, vai se ralar inteira, bebeu água, não bebeu. Mas a pessoa está num segundo, num turbilhão, que ela não consegue parar. Às vezes está no raso já, a pessoa não consegue ficar em pé, está na areia. É assim que nós estamos hoje. No meio do caixote, já na areia. E a gente não consegue se firmar. Porque a gente não para olhar para nós. Conhece-te a ti mesmo. Até onde eu consigo ir? Quantas vezes essa mulher não deve ter se analisado? Do tipo, o que eu fiz para merecer isso? Por que não eu? Até onde eu vou poder ir para buscar a minha cura? Os médicos esgotados, medicações esgotadas. Quantas vezes essa mulher não se autoanalisou? E como a gente tem pouco costume de parar e fazer. Ter um caderninho. O que eu preciso nesta semana? Vamos fazer um exercício? Nesta próxima semana, o que é essencial? O que eu preciso fazer? Na minha vida material, física, mas e para a minha vida espiritual? Eu estou fazendo um culto do Evangelho no lar por semana? Ou se eu estou fazendo um culto do Evangelho no lar por semana com o meu coração presente ali? Outra dificuldade dos nossos dias: o tempo presente, tempo passado, tempo futuro. Ou a gente está no futuro, e isso se chama ansiedade, síndrome do pânico, ou a gente está no passado, depressão, nostalgia, sentimento de culpa. Quando a gente está presente? Sabe quando o professor chamava lá na aula, pela chamada, Daniela, presente. A gente está se chamando presente na nossa vida? A gente está se priorizando? Como essa mulher nesse momento se priorizou, do tipo, seja o que for, a multidão, os apóstolos, o risco, eu vou. O que é a nossa prioridade? A gente faz pelo menos um estudo por semana. Às vezes as pessoas relatam muito para mim, principalmente no atendimento fraterno: eu não consigo fazer culto do Evangelho no lar. Não consigo, não dá certo, cada vez acontece uma coisa. Para de ser judeu e criar um monte de regrinha. É o ideal que se faça uma vez por semana, no
Vou fazer um culto do Evangelho no lar. Vou participar, vou ver um estudo, ainda aqui no YouTube, ainda que coisa gravada, ok. Faça. O que não pode é ficar na inércia. Ou a gente vai ver aquele fluido sendo jorrado e a gente estático, pleno, esperando as coisas acontecerem. Porque a gente não vai ser a bomba propulsora. Vem em mim. Não é assim? Puxa. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho podem te amar profundamente. Não é a sua encarnação, não é a sua história, não é a sua responsabilidade. Eu moro sozinho. Vou fazer o curso do Evangelho no lar sozinho? Vai. Eu moro com meu pai e minha mãe, ninguém gosta de espiritismo, não posso nem falar que eu venho no centro espírita, eu venho escondido. Vai fazer? Não tem desculpa não. Celular, fone de ouvido. Vocês fazem outras coisas com o celular escondido. Por que não vai fazer o culto? Esconde lá, cobre. Não tem? Puxa o edredom assim, já está esfriando. Puxa o edredom, enfia lá de baixo. Faça. Um estudo. Escolha aquilo que te atrai. Às vezes tem coisa que a gente acha chato, cansativo, então não vai. Escolha um que você já goste, ou um palestrante que você já tem afinidade. Assista o Café com o Evangelho todo dia às 7 da manhã. É uma hora que às vezes a gente está se arrumando para o trabalho, está indo no carro. Faça. Tire um momento, porque esse momento, além de ser a sua conexão com o divino, vai ser a sua conexão consigo mesmo. Quanta dificuldade a gente tem em parar. Eu tenho um adesivo no meu notebook, eu não trouxe, não ia mostrar. Eu tenho um adesivo no meu notebook escrito assim: lembrar de respirar. Eu ganhei, achei ótimo. Falei, isso aqui é para mim mesmo. Porque a gente vai trabalhando tudo. Respira. Pensa. Organiza. A gente não organiza no trabalho. Quem é dona de casa sabe que tem que fazer o almoço, que tem que arrumar a casa, tem que lavar a roupa, que tem um ciclo. 2 dias que chove, fica sem estender a roupa, a máquina está dessa altura. Não é assim? Por que a gente faz isso para as coisas materiais e não faz para as coisas espirituais? Qual a dificuldade em parar e se organizar internamente? Qual a minha maior prioridade hoje? O que não pode passar dessa semana? Aqui, vou fazer. E se propõe a 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Não adianta fazer uma lista maravilhosa, um quadro maravilhoso, ou uma listinha no celular também e não cumprir. Se proponha metas possíveis, factíveis, alcançáveis. Embora a meta dessa mulher fosse, aos olhos de todos nós, inalcançável. Quem diria que essa mulher ia conseguir chegar perto de Jesus e ainda agarrar nas vestes? Ninguém. Mas ela foi. Se a gente olhar para as circunstâncias ao nosso redor, se a gente parar para olhar só para o plano material e para as dificuldades e para os problemas e para tudo que a gente vive nesse momento, a gente não olha para cima. Já estou terminando. A gente vai ver uma lição que eu acho, para mim, é a mais importante do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitos anos, não tantos assim, porque eu também não sou tão velha, né? Há alguns anos atrás, outro dia, na época de fazer vestibular, eu tenho um amigo, hoje ele mora no Nordeste, mas eu tenho um amigo que era assim, um talento. Pensem numa pessoa assim, um talento para o desenho, para a arquitetura. O menino era um gênio. Eu acho que de repente ele tinha até algum traço de autismo. Na época a gente não tinha essas análises, mas eu acho que ele tinha uma alta habilidade. O negócio do menino era desenho, era maravilhoso no desenho. Uma vez na aula de artes, a professora distribuiu um pedaço
minutinho. Pensa numa humilhação. Pensa no seu olhar e falar assim, nossa, Rodrigo, o nome dele, nós fomos criados juntos, não era amigo mesmo. Eu olhava e falava, não acredito que você fez isso só para acabar com a gente, porque agora minha nota vai estar com a minha maçã. Imagina a minha maçã perto do Cristo. E aí, na época de fazer vestibular, nossas turmas foram separadas. O Rodrigo foi para a turma de exatas, que ele ia fazer vestibular para arquitetura. E eu sou de Juiz de Fora, na Universidade Federal lá em Juiz de Fora, para quem vai fazer, hoje não, né? Hoje é tudo diferente, mas na época, quem ia fazer vestibular para arquitetura tinha uma prova antes que chamava prova de habilidade específica. Então, naquela prova, ele tinha que fazer o desenho, tirar uma nota mínima para poder prestar o vestibular para arquitetura. Que quer dizer, se fosse a datação aqui, eu não ia nem conseguir fazer. Então você fazia inscrição lá para arquitetura, você tinha que necessariamente fazer essa prova e depois você punha as outras opções de curso, porque se você fosse reprovado naquela prova lá de habilidade específica, você ia para a sua segunda opção. E aí chegou na segunda-feira, e aí, Rodrigo, como é que foi? Era tipo uns 15 dias, umas 3 semanas antes do vestibular oficial, a prova de habilidade específica. E aí o Rodrigo chegou, Rodrigo, me conta como é que foi assim, como é que foi a prova e tal. E ele, nossa, tinha que desenhar uma cesta de frutas que estava em cima de uma mesa, não sei o quê. Eu olhei e falei, cara, quando a gente tinha 10 anos, você fez um Cristo Redentor. Você desenha, eu tenho um desenho dele lá em casa, ele me desenhou de costas na carteira, assim, durante a aula, de brincadeira, assim, sabe? Assim, uma brincadeira do menino era uma arte. Eu falei, Rodrigo, para, desenhar uma cesta de fruta. Não vou falar até eu, não, porque nem eu, que eu não dou conta, mas alguém deve desenhar até. E ele me explicou uma coisa que eu não sabia. E eu nunca mais esqueci isso. Ele falou assim, não, acontece o seguinte, nessa prova a gente é colocado numa determinada posição e a cesta de frutas está lá no meio, numa mesa. Então, o que o Ricardo vê de mim é diferente do que o Márcio vê de mim. E ele tinha que desenhar com a luminosidade, com a posição. Não adiantava ele desenhar imaginando aquilo, ele tinha que desenhar dentro daquelas regras. Isso se chama ponto de vista. Porque o ponto de vista que o Márcio tem de mim é diferente do que o Ricardo tem de mim. Agora, nesse momento, eu não me movi. É diferente do que o Márcio tem de mim. Se fosse uma prova, cada um teria que me desenhar sob o ângulo que está vendo. Então, só um pedacinho para a gente terminar no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem no capítulo 2, no item 5, o ponto de vista. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta permanência em um país ingrato. Tudo depende do nosso ponto de vista. A gente está conseguindo ver a nossa vida ampliada, várias e várias encarnações anteriores, várias e várias encarnações posteriores, que ainda necessitaremos passar. Retaguarda e vanguarda, a gente consegue se extrair para olhar? Se a gente não está fazendo esse exercício, é preciso começar. É preciso parar. Não tem uma piada que as pessoas falam, para o mundo que eu quero descer? É isso. Para o mundo material. Desce. Respira. Quero entrar em comunhão. Quero ser a bomba drenante. A bomba propulsora está lá, fornecendo energia o tempo todo. Eu estou captando da maneira adequada?
Anos e anos de planejamento. Cada domingo é menos um domingo. A gente está pensando nisso. Não como modo de terrorismo, mas tem uma médica que eu sigo, gosto muito, doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, especialista em cuidados paliativos. Ela fez um livro que é um best-seller, maravilhoso livro. A morte é um dia que vale a pena viver. Ela conta histórias de pessoas que já estão naqueles últimos dias já sem nenhum tipo de recurso. Nada mais vai ajudar. E sabe o que ela diz que as pessoas pedem? McDonald's. As pessoas querem comer fast food. Olha, você tem pouco tempo de vida, o que você quer? Ah, quero comer um Big Mac antes de ir. Parece engraçado, mas é isso. O que as pessoas levam como importante para elas? Ou que talvez essas pessoas se negaram. Muitas pessoas pedem para que seja levado lá ao hospital aquele desafeto, aquela pessoa com quem ela precisa se reconciliar. É um irmão, é um parente, né? A morte é um dia que vale a pena ser vivido porque a gente sabe que vai chegar. E o que a gente está fazendo para que quando chegue a gente esteja o melhor preparado possível, ou que a gente possa dizer o que Paulo disse: combati o bom combate, segui a carreira. Será que a gente está parado para analisar? Sejamos nessa semana bombas drenantes, que a gente absorva em torno de nós o melhor que a gente puder, que a gente aproveite os momentos, que a gente valorize o que precisa ser valorizado, que a gente consiga ser melhor para receber.